Nós estamos aqui na Polícia Rodoviária Estadual de Itaió, onde acontece uma campanha hoje. Vai ser dado início a essa campanha tão importante aqui para a nossa região. Nós estamos aqui com o Major Davi e ele vai explicar para ele também a sua função, né? Até porque as pessoas aqui da nossa região possam conhecer todo o trabalho. Major, falando aqui para a nossa região, qual é a função, é o comando, até para que a gente possa entender também o seu trabalho, a sua função na Polícia Rodoviária Estadual. Então, muito obrigado por nos receber, né? Então, como o senhor falou, né? Eu sou o Major Davi, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, que pega basicamente todas as rodovias estaduais do litoral de Santa Catarina. Do litoral até aqui no Alto Vale? Isso, exatamente. Então, pega mais essa parte também mais extrema. Sim. Aqui, né? Mas não tão próxima ao litoral. A gente tem lá desde o sul do estado temos a Serra do Rio do Rastro até a Serra Dona Francisca. São 4 companhias, são 14 postos rodoviários, incluindo aqui Itaió. Sim. Então a gente vem realizando um trabalho que a nossa dinâmica ela está voltada principalmente em 2 pontos. Primeiro, reduzir indicadores de acidentes com vítima fatal e vítima grave, e o segundo, na questão de repressão criminal voltada à apreensão de arma, droga, contrabando e localização de foragidos pela justiça. Sim. Major, esse trabalho, essa campanha que inicia hoje e vai se estender aí durante 30 dias, ela só está sendo realizada aqui ou isso é por todo o estado de Santa Catarina? Não, essa ideia, né, ela surgiu aqui com a discussão, conversa, comunidade. Então foi identificada, né? Sim. Essa necessidade de ampliar e reforçar a orientação aos condutores, aos proprietários de veículos, sobre como proceder para poder ter o seu documento em meio digital, seja ele o documento do veículo ou seja a CNH. Então esse material foi formulado lá pela sede do comando da rodoviária e foi distribuído por todo o estado. Daí cabendo agora a cada posto rodoviário, né, administrar a forma como vai desenvolver essa campanha educativa. Sim. Né, por meio das orientações iniciais que foram repassadas pelo comando. Então, por exemplo, aqui na região da 3ª Companhia, o comandante é o Tenente Pires, que pega o posto 3 de Blumenau, o posto 2 de Gaspar, o posto 6 de Aurora e o posto 23 de Itaió. Com uma parceria aqui com o empresariado local, foi Sim. possível fazer a confecção desse material. Então, nós estaremos realizando, né, rotineiramente a abordagem aos veículos para orientar os condutores e os proprietários como é que ele faz para ter esse documento digital. Qual que é a validade desse documento digital? Porque você, por meio da carteira digital no seu celular, você pode ter o documento do seu veículo, a CNH do seu veículo, sem precisar estar com aquele documento físico. Sim. Você só precisa ter ali o seu celular em condições para apresentar o documento pelo celular e o policial ele vai fazer a leitura do QR Code que consta nesse documento. E por meio disso, sem tocar no celular da Sim. pessoa abordada, mantendo um distanciamento, uma questão de protocolo de higiene estabelecido, ele consegue fazer a fiscalização, consegue orientar, consegue fazer, se for o caso, o recolhimento digital dessa documentação também. Então, a dinâmica que a gente verificou aqui, a necessidade é de melhor orientar. Então, a finalidade principal dessa campanha que se inicia aqui hoje é orientar a população, que a gente sabe que muitas pessoas ainda têm certa dificuldade Sim. no proceder de como fazer para expedir esse documento. Então a nossa finalidade é esclarecer toda essa situação. Há também uma grande, e aí a gente ouve também uma grande discussão aqui, principalmente na nossa região, porque não necessariamente só pagar, né? Você tem que finalizar o licenciamento, porque as pessoas eles pagavam as guias e chegavam aqui só com o documento das guias, mas faltava finalizar o licenciamento. Isso, Major. O que acontece, né? O órgão responsável que detém a competência para licenciar um veículo aqui em Santa Catarina é o Detran. Então o Detran é que vai avaliar se o veículo preenche os requisitos ou não, mesmo quitando todos os débitos, para dizer se ele está licenciado ou não. Sim. Por exemplo, um veículo com GNV, além dele ter que quitar todos os débitos, ele tem que passar por uma inspeção anual
para a emissão de um certificado de segurança veicular. Se você não expedir esse certificado de segurança veicular, o Detran não vai licenciar o seu veículo. E tem inúmeras outras situações que ensejam em uma pendência, né, administrativa, que mesmo você quitando os débitos, se você não resolver aquilo ali, o veículo não é licenciado. Mas em regra geral, hoje, com a publicação da resolução que instituiu o documento digital, aqui em Santa Catarina começou a vigorar desde março, em razão da pandemia. Sim. Você quitando todos os débitos do seu veículo, os débitos pendentes, automaticamente em mais ou menos, ali depende da questão da compensação bancária, né? Mais ou menos em 24 horas, Sim. o Detran licencia o seu veículo. E se você tiver, inclusive com o cadastro em dia, com o e-mail cadastrado, você recebe um alerta no seu e-mail dizendo que foi expedido a documentação do veículo. Major, qual a diferença de fazer no despachante e de fazer sozinho pela internet? A diferença, na verdade, né, vai da comodidade da pessoa, da opção dela em escolher, né? Tem gente que prefere, que para ela é mais cômodo ter um serviço de despachante para que faça toda essa parte burocrática. Tem pessoas que têm mais facilidade, que preferem já fazer o pagamento diretamente, acompanhar o seu veículo pela internet. No site do próprio Detran, você, por meio da placa do veículo e do Renavan, você consegue fazer a consulta do histórico do seu veículo. Então, é muito mais na questão de opção pessoal do que qualquer outra coisa. Há uma expectativa de atingir essa meta desta campanha para que as pessoas não cheguem aqui e dizem, mas eu não sabia, mas tem que ser assim, desta forma, esta orientação para todos? E a nossa finalidade é orientar o máximo possível de pessoas para que elas se sintam seguras para de maneira espontânea consigam expedir o seu documento, né? Porque muitas vezes a gente aborda a pessoa aqui e ela muitas vezes ainda acredita que precisa estar portando aquele documento físico. Às vezes o abordado, o proprietário, o condutor aqui, ele ainda acha que só tem validade aquele documento físico. Não, mas o documento digital, ele é suficiente. Então você não... E o documento digital, inclusive, por exemplo, o documento do veículo, pelo aplicativo você consegue compartilhar esse documento com uma outra pessoa que usa o seu veículo, por exemplo. Então é muito mais fácil hoje você andar com um documento digital, porque a gente sabe que levar às vezes um papel, documento do veículo, né? Até por questão de segurança, a gente tem certo receio. E o nosso celular hoje dificilmente uma pessoa é difícil achar alguém que não tenha um celular. Sim. Major, a fiscalização ela continua. Polícia Rodoviária Estadual aqui em Taió e toda a região, essa fiscalização ela continua mesmo com essa campanha sendo realizada. Sim, não, com certeza. Inclusive na área do 1º Batalhão, mensalmente a sede do batalhão manda uma ordem que a gente chama de operação integrada. Então nessa operação integrada a gente padroniza 2 temáticas por dia a serem desenvolvidas por todos os postos da região, do batalhão. Sim. Então, por exemplo, os 14 postos, no dia de hoje eles têm 2 temáticas para trabalhar. São temáticas relacionadas à fiscalização de velocidade, fiscalização de documentos obrigatórios GNV, ultrapassagem irregular. Nós estamos desenvolvendo nesse mês uma nova temática que é de abordagem a pedestres. Então fica aqui o meu alerta, porque no mês passado nós tivemos muitas ocorrências graves e de óbito envolvendo atropelamento de pedestre em rodovias. Então a nossa finalidade é o que? As guarnições, por meio do seu patrulhamento, verificando que tem um pedestre na via, ele vai fazer a abordagem de orientação. Não é aquela abordagem para fazer uma revista, Sim. É de orientação, para reforçar para essa pessoa os cuidados que ela tem que ter quando for transitar na rodovia, em razão desses indicadores que têm aumentado. Como você avalia a questão de equipamentos? A gente vê aqui viaturas novas, né, caminhonetas aqui no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Taió. O comando da Polícia Militar Rodoviária, né, por meio do Coronel Evaldo, ele tem trabalhado cada vez mais para tentar proporcionar melhores equipamentos para todos os postos, inclusive o posto de Taió. Então a gente verifica aqui que no final do ano passado chegaram novas viaturas, todos os nossos postos são equipados com medidores de velocidade do tipo portátil, todos os nossos postos
eles detêm etilômetros para fiscalização de alcoolemia, que são equipamentos que têm o seu modelo homologado pelo Denatran, são anualmente inspecionados pelo Inmetro. Além desse etilômetro, cada posto nosso, a gente também tem um equipamento passivo para fazer a triagem na fiscalização de alcoolemia. Todos os policiais, nós temos tablets e smartphones para fazer a fiscalização. Então, antigamente agora com filmagem também? Isso. Agora também. Hoje, aqui no posto de Itaió, em outros postos nós temos a câmera individual policial. Então, essa câmera, ela dá muito mais segurança, né, e transparência na abordagem, tanto para o policial quanto para o cidadão. Então, o policial, no início da abordagem, ele já chega: bom dia, boa tarde, boa noite, senhor. Quero primeiramente informar que essa ocorrência está sendo gravada pela câmera policial e essas imagens ficam armazenadas, sim, certo, em um sistema, e sempre que é solicitado pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela Corregedoria, eles prontamente conseguem acessar essas imagens. Major, antes da gente finalizar com a sua mensagem, a gente vê hoje muito fake news. A minha pergunta é sobre este radar móvel. Ele continua a fiscalização aqui no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Itaió? Que na verdade não seria um radar móvel, né? Seria ele é um sistema que funciona de maneira fixa. Em 2 pontos, né? Móvel que a gente fala em qualquer ponto da rodovia. Não, mas ele não funciona de maneira móvel. Sim. Ele é fixo em 2 pontos, né? Sim. Ele faz a leitura da placa, dos caracteres, e essas informações elas são utilizadas tanto para a questão de segurança viária quanto para a questão de repressão criminal. Sim. Certo? Então a gente continua utilizando essa ferramenta, certo? Só que obviamente, como sempre foi utilizado, de maneira correta, respeitando a legislação, certo? Lembrando que esse equipamento ele serve apenas para nos dar um alerta. Então, o policial, com esse alerta, ele fazendo a abordagem, ele tem que confirmar, por meio dos sistemas em tempo online, se aquele alerta realmente procede ou não. Nós queremos agradecer, estamos aqui no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Itaió com o comandante Major Davi, né, falando desses assuntos tão importantes, desta campanha que acaba ajudando e muito a nossa população de toda a nossa região. Muito obrigado, fica aqui o espaço para a sua mensagem final. Agradeço, fico à disposição, da mesma forma o Tenente Pires, Coronel Evaldo, o Sargento Alves, comandante de Itaió, e todos os policiais militares rodoviários. A gente agradece essa oportunidade, a gente está mostrando o nosso trabalho, certo? Que por muitas vezes os nossos policiais trabalham 24 horas por dia, às vezes sozinhos na viatura, e verificando uma irregularidade, uma necessidade, eles efetuam a abordagem, efetuam os encaminhamentos, mesmo diante de todas as dificuldades que eles podem enfrentar. E aqui, só aproveitando, eu já ia esquecendo, essa é uma Mercedes, é isso? Isso, é uma Mercedes. Esse veículo ele foi apreendido em uma operação de combate ao tráfico de drogas. Olha só. E esse veículo ele foi, por algumas vezes, pelo Judiciário a leilão, só que ninguém arrematou esse veículo. Sim. Em razão disso, o comandante da rodoviária, Coronel Evaldo, solicitou para que esse veículo fosse destinado para a utilização em campanhas educativas pela Polícia Militar Rodoviária. Legal. Muito obrigado, Major Davi, com a gente, falando aqui para a Rádio Itaió FM e também para a Rádio 105 FM de Salete. Nós estamos acompanhando o início dessa campanha aqui no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Itaió.